Saudações, tricolores apaixonados! Estamos aqui para falar de um assunto que está agitando os bastidores e as arquibancadas de Laranjeiras. A notícia que trazemos hoje é de deixar qualquer um de cabelo em pé. A gigante Ambev está de olho na possibilidade de adquirir o Fluminense. Segundo rumores, a proposta pode girar em torno de bilhões. Isso mesmo, bilhões! A ideia de uma sociedade anônima do futebol, SAF, no Flu, com a entrada de um dos maiores nomes do setor de bebidas, promete mudar completamente o cenário do nosso amado clube. Neste momento, é essencial entender o que está em jogo com essa possível negociação. O Fluminense, com sua rica história e uma torcida apaixonada, pode ter uma reviravolta monumental. Imagine só, com a Ambev na jogada, a possibilidade de investimentos massivos para reforçar o elenco, melhorar a estrutura e até mesmo modernizar o clube se torna uma realidade palpável. A expectativa é que essa mudança traga não apenas recursos, mas também uma nova mentalidade de gestão, que pode colocar o Flu em um patamar que todos nós sonhamos. E quem melhor para falar sobre essa transformação do que figuras icônicas do nosso clube? Pense em jogadores como Fred, que sempre vestiu a camisa tricolor com amor e dedicação, ou o eterno capitão, Thiago Silva, que representa a garra e a história do Fluminense. A voz desses ídolos ressoa nas arquibancadas, e com a Ambev no comando, a esperança é que novos talentos possam surgir, assim como eles, trazendo mais glórias para nossa torcida. Ao longo deste vídeo, vamos explorar diversos ângulos desta notícia bombástica. Vamos analisar como a entrada da Ambev na gestão do clube pode afetar a performance do time em campo, discutir o impacto financeiro e comercial que essa negociação pode trazer, e até mesmo fazer comparações com momentos históricos do Fluminense. Além disso, vamos ouvir a voz da torcida, que é sempre uma parte fundamental dessa história. Fique ligado, porque o que vem por aí é de tirar o fôlego. A possibilidade de transformar o Fluminense em uma SAF já gera uma série de discussões, desde os impactos em contratações, passando pela sustentabilidade financeira do clube, até a manutenção de nossa identidade e tradições. O que significaria isso para nossa torcida? Como os novos investidores se portariam em relação à história e aos valores que sempre caracterizaram o Flu? Será que eles respeitarão a paixão que nos une? O que a torcida pensa sobre isso? Prepare-se para mergulhar fundo nessa análise. Ao final, não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários. Estamos juntos nessa jornada. E lembre-se, tricolores, a história do Fluminense é feita de superações e desafios. Com a Ambev à vista, estamos diante de uma nova era que pode ser repleta de emoções. A pergunta que fica é: será que estamos prontos para essa mudança? Vamos juntos descobrir. Agora, vamos explorar o ângulo tático dessa possível entrada da Ambev no Fluminense. A mudança para uma sociedade anônima do futebol, SAF, não é apenas uma questão administrativa, ela pode transformar a maneira como o clube se apresenta em campo. Com a injeção de recursos financeiros provenientes de uma gigante como a Ambev, as expectativas aumentam. O que isso significa para o desempenho do time? Vamos entender. Imagina só a cena. Contratações de jogadores renomados, que não apenas têm talento, mas também trazem experiência e liderança para o grupo. Se a Ambev entrar de cabeça, o Fluminense pode se tornar um dos protagonistas do futebol brasileiro, competindo em pé de igualdade com clubes que hoje estão à frente apenas por conta de suas estruturas financeiras. Essa nova gestão pode não apenas trazer novos rostos, mas também uma nova mentalidade para o elenco. E não para por aí. A estrutura do clube também pode ser modernizada. Novos centros de treinamento, melhorias no estádio e até mesmo a implementação de tecnologia de ponta nas análises de desempenho podem ser esperadas. Tudo isso agrega valor e pode fazer a diferença na performance do time. Com um investimento sólido, o Fluminense pode se preparar para um futebol mais competitivo e atraente. Além das contratações, a filosofia de jogo pode ser modificada. A presença de investidores que entendem de futebol pode trazer novas visões sobre como o jogo deve ser jogado. Uma equipe técnica mais qualificada, novos métodos de treinamento e uma gestão alinhada ao que há de mais moderno no futebol podem elevar o nível do nosso tricolor. É um momento de esperança e expectativa.
E não podemos esquecer da nossa torcida, que é a alma do Fluminense. O apoio da arquibancada pode ser o diferencial que faltava para transformar o Fluminense em um verdadeiro gigante, capaz de brigar por títulos e conquistar corações. Afinal, não é só sobre as contratações, mas também sobre a paixão e a determinação que cada jogador coloca em campo. Precisamos que a torcida se una, que cante, que empurre o time para frente, independente das mudanças que possam ocorrer. A atmosfera nas Laranjeiras pode mudar completamente. Com novos jogadores e uma nova filosofia, o estilo de jogo pode se tornar mais ousado, mais ofensivo. Imagine um Fluminense que não só defende bem, mas que também ataca com intensidade e criatividade. É isso que a torcida deseja, e a nova gestão pode ser a chave para abrir essa porta. E aí, tricolores? O que vocês acham sobre essas mudanças táticas que podem ocorrer caso a Ambev entre na jogada? Será que estamos prontos para abraçar essa nova fase? A sua opinião é muito importante, então não esqueça de deixar seus comentários. O futuro é promissor, mas depende de nós, torcedores, estarmos juntos nessa jornada. Agora, vamos analisar o impacto financeiro e comercial que a entrada da Ambev pode ter no Fluminense. Imagine uma parceria que não só traria a injeção de bilhões, mas também um novo horizonte de oportunidades comerciais. A Ambev, sendo um dos maiores conglomerados de bebidas do mundo, pode oferecer ao Fluminense um suporte que vai muito além do campo. Fortalecimento da marca com a Ambev à frente, o Fluminense poderia criar campanhas de marketing inovadoras. Imagine a marca do Flu sendo integrada a eventos, competições e até mesmo ao cotidiano dos torcedores. A possibilidade de lançamentos de produtos exclusivos, como cervejas temáticas ou edições limitadas, poderia atrair tanto a torcida quanto um público novo, ampliando a base de fãs do clube. Engajamento e receita. Essa sinergia entre as marcas não só gera receita, mas também promove um engajamento ainda maior da torcida, que se vê parte de algo grandioso. É uma oportunidade de transformar o Fluminense em uma marca ainda mais forte e reconhecida. Para que isso aconteça, o clube precisaria de uma gestão profissional e alinhada com os valores da marca. Transparência e identidade. A transparência e a comunicação são fundamentais para que os torcedores compreendam e aceitem as mudanças. Não podemos esquecer que o Fluminense tem uma rica história e uma torcida apaixonada, que não vai querer ver essa identidade perdida em busca de lucros. A combinação entre inovação e tradição é o que pode tornar essa transição não apenas possível, mas frutífera. Renegociação de contratos. Além disso, a injeção de capital pode permitir ao Fluminense renegociar contratos de patrocínio, buscando valores mais altos com a nova visibilidade que a marca do clube pode adquirir. E não para por aí. As oportunidades de expansão internacional também podem surgir. Imagine a marca do Fluminense sendo reconhecida em outros países, atraindo novos torcedores e, consequentemente, novas receitas. Cenário promissor. É um cenário que, até então, parecia distante, mas que pode se tornar realidade com a entrada de um gigante como a Ambev. O potencial de crescimento é imenso e pode colocar o Fluminense em um novo patamar, tanto no Brasil quanto no exterior. E você, torcedor tricolor, como vê essa possível relação entre o Fluminense e a Ambev? Você acredita que essa parceria pode ser a chave para um futuro mais próspero? Deixe suas opiniões nos comentários e vamos juntos debater. Ao olharmos para a história do Fluminense, é impossível não fazer comparações com outras grandes mudanças que ocorreram ao longo dos anos. Desde a sua fundação, o clube passou por transformações marcantes, cada uma trazendo desafios e oportunidades. Agora, com a possível entrada da Ambev, estamos diante de um momento que pode ser comparado a eventos históricos como a construção do Estádio das Laranjeiras e a criação da primeira equipe profissional. Lá nos anos 1900, a construção do estádio foi um divisor de águas. O Fluminense deixou de ser apenas um clube amador e se tornou uma potência no futebol brasileiro. A nova estrutura atraiu jogadores talentosos e apaixonados, elevando o clube a um patamar que antes parecia distante. Assim como naquela época, a chegada da Ambev pode ser a injeção de ânimo que precisamos para reescrever nossa história, mas com um detalhe: o cenário do futebol atual é muito mais competitivo e exige uma gestão profissional e inovadora.
Outro momento crucial foi a transformação do clube em uma equipe profissional em 1933. Naquela época, a decisão de profissionalizar o futebol foi ousada e arriscada, mas se mostrou acertada. O Fluminense se tornou um dos clubes mais respeitados do Brasil, conquistando títulos e a admiração da torcida. Agora, a SAF com a Ambev pode ser essa nova virada, uma oportunidade para o Flu se reinventar e voltar a brilhar nos gramados, mas sem perder a essência que nos torna únicos. Essas transformações não são apenas sobre dinheiro. Elas refletem na cultura do clube e na maneira como a torcida se relaciona com ele. A história do Fluminense é rica e cheia de triunfos, mas também de dificuldades. A pressão por resultados e a necessidade de se adaptar a um novo cenário são desafios que precisam ser enfrentados com sabedoria. O que queremos é que a essência do Fluminense se mantenha, independentemente das mudanças. E não podemos esquecer do impacto que a modernização teve na relação com a torcida. Nos anos 80, quando o clube passou por uma reestruturação, a torcida se uniu em torno do amor pelo Fluminense, fazendo com que o clube se tornasse uma referência em paixão e lealdade. Agora, com a Ambev, a expectativa é que essa relação se fortaleça ainda mais. O apoio da torcida será fundamental para que essa nova fase seja um sucesso. Estamos prontos para mais uma revolução na história do Fluminense? Além disso, é fundamental considerar o legado que essa nova era pode deixar. A relação entre a Ambev e o Fluminense poderá ser exemplo para outros clubes e mostrar que, com uma gestão adequada, é possível crescer sem perder a identidade. A história do Fluminense é feita por cada um de vocês, torcedores que vibram a cada gol e que se emocionam com cada vitória. E é essa paixão que deve sempre guiar o clube, independentemente da gestão, da filosofia ou dos investidores que chegarem. Então, tricolores, qual é a sua visão sobre essa nova fase? Estamos prontos para mais uma revolução na história do Fluminense? Comente abaixo e vamos continuar essa conversa. Agora que já exploramos diversos ângulos sobre a possível entrada da Ambev no Fluminense, é hora de integrar tudo isso e refletir sobre o que podemos esperar desta nova era. A imagem do Fluminense se transformará? Com certeza! Mas, antes de qualquer coisa, precisamos garantir que essa transformação ocorra com respeito às tradições e à história do clube. Estamos diante de uma oportunidade única que pode colocar o Fluminense em um novo patamar no futebol brasileiro e até mundial. A possibilidade de ter um suporte financeiro robusto e uma gestão profissional pode ser a receita do sucesso que tanto almejamos. No entanto, essa parceria não se resume apenas a números e contratos. É uma relação que deve ser construída sobre confiança, respeito e, principalmente, diálogo entre a diretoria, investidores e a torcida. Ao longo dos capítulos, discutimos como a entrada da Ambev pode impactar o desempenho do time dentro de campo, trazendo contratações de peso e modernizando a estrutura. Essa mudança tática é fundamental para que o Fluminense se torne um verdadeiro protagonista nas competições. A torcida, que sempre esteve ao lado do clube, terá um papel crucial nesse processo. O que vocês acham dessas mudanças táticas? Deixem seus comentários. Além disso, falamos sobre a repercussão financeira e comercial dessa negociação. O fortalecimento da marca Fluminense, a geração de novas receitas e o aumento do engajamento da torcida são pontos que não podem ser ignorados. A Ambev traz consigo a experiência e os recursos necessários para transformar o clube em uma potência, mas isso exige uma gestão profissional e transparente. Como você vê essa parceria? Deixe sua opinião nos comentários. E, claro, não podemos esquecer a importância de manter a essência do Fluminense em meio a tantas transformações. A história do clube é rica e cheia de momentos marcantes, e é essencial que essa nova era respeite e valorize nosso legado. O que isso significa para o futuro do Fluminense? Estamos prontos para abraçar essa nova fase e todo o potencial que ela traz? Se as promessas forem cumpridas e a gestão se alinhar aos princípios que sempre regem o Fluminense, a união entre o clube e a Ambev pode ser vitoriosa. E esse é o momento para nos unirmos, torcedores. É hora de deixar de lado qualquer desconfiança e acreditar que o futuro pode ser brilhante. A responsabilidade também recai sobre nós, a torcida. Devemos estar presentes, apoiar o clube e ser a voz que ecoa nas arquibancadas.
Por fim, a pergunta que fica é: o que você espera dessa transformação? Como podemos nos unir para fazer do Fluminense um clube ainda mais forte e respeitado? Deixe seu comentário e nos ajude a entender como podemos contribuir para essa nova era. Volte sempre ao canal para ficar por dentro de tudo que acontece no nosso Fluminense. Juntos somos mais fortes.